E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito de economia, né? Algumas definições, algumas características da economia. A gente vai estar listando diferenciação de uma para outra, como se baseia alguma característica de algum lado econômico, né? De algum país, seja de um continente, de uma nação, tá? E a gente vai listar algumas características a seguir. Bom, todo país possui uma população economicamente ativa, a PA, e uma população economicamente inativa, a PI, né? A PA corresponde às pessoas que trabalham e possuem vínculo empregatício ou que estão procurando trabalho, né? Então, que elas são aquelas pessoas que estão trabalhando, né? Têm um vínculo com um emprego, né? Já a PI refere-se às pessoas que se encontram inseridas no mercado informal, os desempregados há mais de um ano, aposentados, donas de casa e os jovens, sejam eles crianças e adolescentes com idades impróprias para o trabalho, né? Então, se por um lado a PA ela trabalha de uma forma em vínculo emregativo, né? A PI já trabalha no mercado informal, ou seja, aquele trabalho que não é de carteira assinada ou abrange a parte dos desempregados, né, que estão há mais de um ano desempregados, os aposentados, as donas de casa, né, os jovens que não têm a idade suficiente para estarem trabalhando. E toda essa população, esses dois lados, né, da população, tanto a econômica ativa quanto a inativa, formam, né, essa nação. Só que a população ativa, né, a PA, ela tem uma divisão nesses setores que ela trabalha, né? Então, cada trabalhador, ele acaba atuando em um determinado setor diferente, tá? E quais são esses setores? Quais são os setores que a gente pode estar listando, né, da parte da economia? Quais são esses setores? Eu listei esses quatro, né, que são os quatro setores principais da economia. Vamos falar de cada um deles aqui no decorrer da aula. E eles fazem com que a economia avance, né? Ela saia do ponto de inércia e comece a se desenvolver até os dias de hoje, né? Então, qual o primeiro setor? Primário, abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o extrativismo, seja ele mineral, animal e vegetal, que estão relacionados à exploração dos recursos naturais e à produção de matéria-prima, ou seja, é o início, né, de uma empresa, de uma indústria, é através do setor primário. Através desse setor, é o pontapé inicial de uma empresa para aquela produção daquela matéria-prima, tá? O segundo setor é o setor secundário, ao qual integra, né, atividades voltadas para as indústrias, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Então, é o passo adiante, né, desse produto, dessa economia, é o segundo passo desses setores. Com isso, a gente chega no terceiro setor, que é o setor com maior índice de trabalhadores, né, que é o setor terciário, que representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Dentre elas, podemos citar o comércio e os serviços. Então, no setor terciário é onde a gente tem, né, de frente com o público, onde o consumidor está vendo o produto, né, está comprando em mercado, numa farmácia ou em algum tipo de loja, né? Então, o setor terciário é aquele onde a gente tem o maior número de trabalhadores. E o quaternário, que é um setor em desenvolvimento, né? A gente não costuma falar tanto dele, mas ele não deixa de ser um setor da economia. Por quê? Ele é a expansão dos conceitos dos três setores, né? Então, do conceito primário, secundário e terciário, e ele abrange as atividades intelectuais da tecnologia, como geração e troca de informação, educação e pesquisa, né? E o desenvolvimento e a alta tecnologia em si. Então, é essa parte de desenvolvimento da tecnologia, né? O desenvolvimento informacional que faz com que o setor quaternário seja o último setor da economia. Temos algumas características, né, dois grupos semelhantes, que é o DIT e o CLT, né? São duas siglas diferentes, com um viés para a população, né, mas feita através do governo. O DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, ao qual é a forma, né, como é feita a distribuição da produção em termos globais entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então,
é essa integração dos países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos, através de implantações de empresas nesses países subdesenvolvidos, né? Fazendo com que eles acabem vendendo muita parte dos produtos que os países desenvolvidos estão fabricando. E o CLT é o conjunto de normas legais que regulamentam os direitos do trabalhador no Brasil. Então, é a parte do trabalhador em si. A Divisão Internacional do Trabalho é algo mais amplo, né? Algo que fala a respeito das empresas. Já o CLT é algo relacionado ao trabalhador em si. Com isso, com essa divisão, a gente acaba tendo alguns blocos, né, diferentes, pois a gente tem desenvolvimentos informacionais diferentes, né, nas regiões do planeta, e a gente acaba tendo diversos blocos, né, diversos grupos econômicos, o que chamamos de blocos econômicos, né? O que são esses blocos econômicos que a gente tem por todo o mundo, né? Corresponde à formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e entregar a economia dos seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos cobrados em importações. Ou seja, esse bloco ele tem como objetivo principal tá integrando essa economia, né, fazendo essa ligação de economias através dos membros desse próprio bloco, né, e fazendo com que nesse bloco a gente tenha uma livre circulação de mercadorias, ou seja, você pode estar circulando várias mercadorias de determinados países no mesmo bloco, tá? E tendo a redução ou, em alguns casos, até a isenção da taxa de impostos, né, cobrados normalmente por importação, né? Quando a gente vai importar algum produto, seja de fora, determinado produto, se ele não tiver com o mesmo bloco que a gente vai ver a seguir, os blocos, né, onde que o Brasil se encaixa nesses blocos, se ele não tiver nesse bloco, provavelmente ele vai ter uma taxa de importação, né, ou ele vai ter uma redução dessa taxa se ele for do mesmo bloco que o Brasil. Então isso é algo que facilita e estreita as relações, né, desses países e a relação econômica de cada um deles. Bom, quais são esses principais blocos, né, da economia, digamos assim? A gente tem alguns blocos que se destacam, temos extremamente blocos poderosos, né, blocos em desenvolvimento e blocos que ainda estão no pensamento, né, não saíram do papel. Entre eles, a gente pode destacar a União Europeia, que dentre esses blocos aí do slide é o bloco mais desenvolvido, né, o bloco com grandes potências. Temos o CI, o NAFTA, o Mercosul, que é onde o Brasil faz parte, né, o bloco onde o Brasil faz parte, a APEC e a ASEAN, né? Esses 6 blocos aí, digamos, são os blocos econômicos principais, os mais desenvolvidos blocos econômicos do mundo. Com isso, a gente chega numa outra parte, né, da nossa aula, que fala a respeito da China, né? A China que há muito tempo atrás ela ainda era um país, né, uma parte do mundo em potencial. Ele ainda não tinha chegado ao patamar que ele chegou até hoje. E a gente vai ver esse desenvolvimento da China ao longo da aula de hoje, tá? Eu coloquei aqui algumas características que reforçam, né, a ideia de que a China começou lá embaixo e aí com determinados processos que ocorreram no mundo, a gente teve a potencialização da China, tá? Eu coloquei aqui com o aperfeiçoamento dos navios e o desenvolvimento da geografia, tanto a extensão do país chinês, sua imensa população e as rotas que lá levavam se tornavam mais conhecidas. Ou seja, a China começou a aperfeiçoar a parte da navegação, né, através do desenvolvimento da cartografia, através do desenvolvimento tecnológico. Então, aquela população que já era grande naquela época começou a se tornar mais conhecida. Então eles começaram a espalhar essa cultura, né, esse desenvolvimento dele para outros países. Hoje é muito difícil não encontrar produtos chineses nos grandes e até pequenos estabelecimentos comerciais dos países ocidentais, né? Seja roupa, sapato, enfeite, telefones, celulares, computadores e veículos, né? Desta forma, o PIB chinês, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, alcançou números recordes e vem crescendo as taxas consideravelmente ano a ano. O que é isso? São essa implantação da cultura, né, dos produtos
chineses em praticamente todo mundo. Hoje é difícil da gente chegar, seja num camelô, ou seja num próprio mercado, e a gente não encontrar algum produto chinês ou algum produto oriental, né? Porque a gente não se baseia somente na China. Praticamente todo esse território oriental tem uma certa influência nos outros países. Então a gente tem um processo de globalização muito forte, principalmente por conta da China. A gente compara a China hoje em dia com os Estados Unidos. Independente da força que os Estados Unidos tenha, de ser de fato a maior potência mundial, né? Mas a gente vai ver que a China ela está seguindo por esse caminho também, tá? A China também se coloca como um ator cada vez mais poderoso no cenário internacional, né? A ponto de fazer os americanos temerem a perda da hegemonia global, que detém desde o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990. Então, desde o fim daquela Guerra Fria, né, aquele conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos era quem detinha o poder, quem tomava as rédeas do mundo, quem mandava e desmandava no mundo. Hoje em dia, claro que ainda grande parte dessas causas, né, dessas consequências, vem muito por conta dos Estados Unidos, mas a China tomou um papel muito importante. Então faz com que os Estados Unidos olhem para trás. Veja que a China cada vez mais, ano a ano, mês a mês, começa a se aproximar, tanto do seu desenvolvimento ou das suas técnicas informacionais, né? Com isso, com esse alavanque, né, onde é que fica o Brasil, onde é que fica a Rússia, né, a China, propriamente dito, a gente tem o chamado BRICS, né, que é um grupo, é um termo, né? A palavra BRICS é um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? A China, principalmente a China e a Rússia, em destaque por serem grandes continentes, né? Grandes partes de um continente, desculpa. Então, eles têm um desenvolvimento muito grande. O Brasil também entrando com a parte da extensão territorial, né? O Brasil, por ser muito grande, ter uma fauna e uma flora muito grande, também é uma grande potência nesse bloco. Esses blocos têm uma economia de certo modo parecida, né? Semelhante. Então, eles acabaram se unindo para estreitar relações, né? E estarem à frente de alguns outros países e bater de frente, digamos assim, com alguns outros blocos, que no caso, principalmente a União Europeia como foco, né, dessa disputa econômica que a gente tem no mundo, tá? Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade, né, à parte de economia. Vamos começar a desmembrar cada um desses blocos, né? Saber alguma característica em comum de cada um deles, como eles trabalham, da maneira que eles trabalham, tá? E aí a gente vai dando proceder ao longo das aulas, tá? Um forte abraço.